Como é que você começou nessa tua busca? Porque até a gente conseguir perceber o que é esse corpo emocional, perceber esses conceitos, provavelmente você partiu de uma inquietação tua mesmo, de uma busca pessoal. Como é que foi essa tua busca? Como é que foi começar a encontrar dicas de qual caminho trilhar? Foi me indignando com a própria vida que eu levava. Eu buscava sentido para a minha vida, eu tinha uma família muito boa, mas eu não estava satisfeita, nada me satisfazia. E eu fui buscar nas religiões, também não encontrei, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu perguntava e as pessoas se incomodavam com as minhas perguntas e eu ficava sem respostas. E aí eu resolvi ser voluntária. E como voluntária do Instituto dos Cegos, as pessoas que não se distraíam com as coisas aqui fora conseguiam ver as coisas lá dentro. E elas me disseram com todas as letras que o que eu procurava estava dentro. E quando eu me voltei para dentro, eu encontrei prazer, paz, felicidade, tranquilidade, poder de transformar, poder de compreender, poder de acessar esse âmago do ser que todo mundo tem e que ninguém acessa, pouca gente acessa. Agora, isso eu acho que é um conceito muito difícil da gente entender, olhar para dentro. O que é? Como é que foi para você esse momento de você conseguir entender quem você era? E quantos anos você tinha? Em que contexto foi isso? Eu tinha 19 anos e eu via sempre dentro de mim uma barreira. E essa barreira, hoje eu entendo que é uma barreira emocional, dos medos que foram contidos, retidos na nossa infância pelos nossos conceitos equivocados. E a gente vai criando aquela estrutura que quando você olha para dentro, você só entra na casca, você só vê sujeira. E aí você se assusta com aquilo que você está vendo, que são as suas lembranças do que você viveu, dos traumas que você viveu. Quando eu encontrei as crianças cegas e jovens cegos felizes, eles se abraçavam, eles cantavam, eles declamavam poesias, eles estavam em plenitude. Então eles me ensinaram o quê? Vai além da casca. Lá dentro tem a fonte. Todos nós estamos ligados a uma fonte. E essa fonte é a fonte da vida, é a teia da vida, é a conexão que conecta tudo que é vivo, por isso a gente está vivo. E a gente acessando isso, a gente tem força para transformar esses bloqueios, compreendendo, conhecendo suas origens. E aí fica tudo mais fácil. Bom, nós estamos aqui em São Paulo, a Ana Noronha, que é do Ceará, né, Ana? Sou de Fortaleza. De Fortaleza. Nós estamos aqui num parque em São Paulo, no Parque da Luz, num ambiente que até difere um pouco do que a gente vê no cinza de São Paulo, naquele cenário concreto que muitas vezes descola a gente da real natureza, de onde nós viemos. E isso é tão difícil, Ana, que você conseguir conectar, inclusive entender essas palavras numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que é tão corrida e que muitas vezes as pessoas não têm nem tempo para conseguir respirar, né? Precisam ganhar o seu dinheiro, transporte público coletivo sempre lotado, tudo que te afasta de quem você é. Como é que é fazer esse caminho de volta para si em meio a tanto barulho fora? Não é tão difícil, basta você conhecer como você funciona. Você tem 3 corpos, não só um. A gente não pode ver tudo como matéria. Nós temos um corpo material, mas nós temos um corpo emocional e nós temos um corpo mental. Então é só nutrir e limpar esses corpos. E geralmente o emocional, ele é super... é aquele filho que fica ali no quartinho escuro, sozinho. Exatamente, é o gerente de tudo, da nossa organização, é o emocional. E ele fica numa situação como eu vejo hoje o gerente das empresas. Sem pressão de todo lado, num estresse muito grande e perde a visão. Perde a visão e perde o controle. E aí dá no que a gente está vendo, muito desequilíbrio. Depressão, angústia. E aí o que a gente fez para entender esse emocional? A gente não pode entender, a mente não entende algo abstrato. E a gente sabe que tudo na vida é energia e toda energia se manifesta por polaridades. Então a gente sabe que no emocional tem polaridades também, 2 forças que precisam interagir. Força positiva e a força negativa. Então ficou fácil da gente entender que o positivo era a nossa natureza, era o nosso animal, era o nosso gosto, era o nosso sabor, né? E que a gente precisava manter essa natureza livre, como um animal livre. Olha. E se a gente prende esse corpo, deixa de respirar, falta ar para esse animal e ele passa a ficar com muita raiva dentro da gente, gerando distúrbios emocionais, toxinas. E tu imagina o que pode acontecer diante desse animal preso.
né? As violências, as agressões, tudo vem desse animal. Que aí ele gera um distúrbio que a gente chama de distúrbio da arrogância. Eu me ponho por cima para que eu possa atrair a atenção das pessoas, isso é inconsciente, e atraindo a atenção eu me sinto pertencente a algo. Então eu me sinto, de uma certa forma, alguém. Eu recupero um pouco dessa minha identidade, dessa minha autoafirmação. É um movimento em cadeia mesmo, né? É um mecanismo de busca de energia e de atenção para que eu me sinta alguém. Então isso é inconsciente, isso acontece quando você se põe por cima dos outros, que é o seu animal que lhe domina. Mas tem outra figura importantíssima dentro do nosso emocional, que é a polaridade negativa, que é a nossa criança. Aquela criança que não recebeu as respostas, que está como eu estava quando eu comecei a teia, né? Muito angustiada e insegura, uma criança sem respostas, e aquelas respostas viraram um medo reprimido dentro da gente, criando traumas, criando essa sujeira. Inclusive dor no corpo, né? Porque dizem que quando você não consegue, enfim, digerir esses conteúdos emocionais no teu dia a dia, o próprio corpo fica enrijecido, né? Se o corpo está ligado ao emocional, claro que ele vai se ressentir, porque você vai tensionar o corpo, vai gerar muita adrenalina, muita cortisona, e essa adrenalina é um hormônio para te dar impulso de ação, e você não vai agir, você vai ficar preso. E na hora que você fica preso, aquela adrenalina fica dentro do seu corpo, e cadê o hormônio do prazer? Por isso a gente busca prazer fora, por isso a gente busca a atenção do outro, porque sem prazer a gente não funciona. E aí são os vários vícios que a gente acaba adquirindo fora, assim, para maquiar essa ausência, esse vazio interior? Eu digo até uma necessidade de sobrevivência, tá? Porque vamos voltar aqui à criança. A criança é a nossa personalidade. Ela está insegura, ela está mergulhada nesses resíduos que não foram limpos emocionalmente, nessa memória que está lá dentro. Ela não acessa o dono, que é a tua consciência, a tua espiritualidade. Então ela está do lado do animal raivoso. E ela está chorando. Quanto mais a criança chora, mais o animal fica com raiva. Quanto mais o animal fica com raiva, mais a criança chora. O nome disso é angústia e ninguém suporta. E aí eu vou buscar, sim, prazer lá fora. Então, no drama, quando a criança assume o comando, né, ela se põe por baixo, ela fica insegura, o mundo cai na cabeça e ela vai buscar energia lá fora no drama do coitadinho de mim e do ausente. Então, nós vamos viver 4 máscaras buscando energia de fora, que é um vício, não deixa de ser um vício, porque eu estou buscando prazer fora, enquanto o prazer é todo dentro, e soltando esse animal. E conversando com essa criança, que é a autogestão, o conhecimento da nossa própria agenda, do nosso próprio mapa, a gente resolve essa equação da vida. Por isso é a escola da vida. Mas tem um método para isso. E a gente chega no ponto que é importante, quando a gente fala de uma metodologia, de uma ferramenta social, o que quer dizer isso na prática? Como é que a gente conseguir acessar esses conteúdos? É claro que você desenvolveu uma ferramenta, mas é possível que consigamos acessar esses conteúdos e prestar atenção, né? Que eu acho que isso é muito importante. É fácil, não é difícil, até porque a metodologia foi toda criada com pessoas excluídas socialmente. Comecei a trabalhar com loucos, com doentes mentais, depois eu fui trabalhar com pessoas em estado de miséria lá em Fortaleza, cuidando de crianças desnutridas, e por trás de cada criança desnutrida tinha uma família desnutrida, mas era desnutrida emocionalmente, porque só a criança estava desnutrida, a família não estava passando fome. Então a fome era emocional, era a fome do saber, a fome do sentir, a fome da nutrição, do amor. O amor nutre o corpo emocional e é o amor próprio. Não adianta a gente ficar pegando o amor dos outros, tem que ser o nosso próprio amor. E quando a gente era pequena, a gente tinha o amor dos pais, era rodeado de afeto, a gente tinha esse combustível emocional, a gente sabia respirar, então tinha um combustível do corpo físico. E então a gente tinha capacidade de reconhecer, de administrar, de criar, a gente não tinha medo, a gente transformava todos os medos que chegavam. E aí chegou um momento em que essa criança começou a perguntar: mamãe, o que é isso? Papai, o que é isso? Ela tinha que dar o salto dos conceitos, do conhecimento, do mental. E aí ela não teve respostas. E porque ela não teve resposta, ela começou a guardar todos esses medos dentro dela, gerando toda essa sujeira. Então é fácil.
Não tem nada difícil. A primeira ferramenta é o alinhamento. O alinhamento corporal. Nós vamos nutrir o corpo físico, tomando água, respirando e se alimentando bem. Tranquilo. E os resíduos a gente já sabe para onde é que vai. Tudo natural. Tudo natural.